galera, tudo bem com vocês? Pastor Oda aqui, mais uma vez, no nosso StudiCast. E hoje a gente tá sempre com a Lígia aqui, pastora, né? Eu e a pastora Lígia. Nós estamos recebendo o professor do Carisma, pessoa maravilhosa, professor Edir. Se você puder se apresentar. Fala, povo amado. Meu nome é Edir, sou professor no Carisma, ministro a matéria de submissão e autoridade, e a gente tem vivido esse tempo aqui em Cuiabá. Deus tem falado muito ao nosso coração. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, obrigado, professor. Viu, pastor? Muito obrigado. Pastor e professor, né? É honra para nós, ainda mais para falar sobre um assunto tão, acho que tão pesado, né, pastor? Tão pesado. Que esse assunto que nós já estudamos no Carisma na nossa época, porque nós nos formamos juntos. Uhum. E agora nossos amigos, nossos colegas aí falando sobre esse tema tão importante, né? Eu falo que essa matéria é aquela que ou a pessoa converte ou ela desiste. Porque é uma matéria muito forte para mim. Quando eu lembro, até hoje eu lembro das aulas, lembro dos exemplos. A gente ainda estava no antigo prédio, eu lembro disso, porque eu sentava bem na frente, eu lembro como que era e tal. E eu lembro que foi muito forte, foi um divisor de águas, assim. E eu, particularmente, nas aulas do Carisma, eu sempre saía pensativo. Né? Eu morava longe, eu voltava para casa assim, cara, que Bíblia é essa que esse pessoal lê? Meu Deus. Que eu não encontro essas coisas. E essa era uma daquelas matérias, né? Eu sei. Eu estava até conversando com o professor enquanto a gente vinha, que eu falei que a gente teve uma situação do carisma prisional. Que um colega nosso falou que eu vou dar aula, eu vou dar essa matéria lá, submissão e autoridade. Como que eu vou dar essa matéria dentro de uma prisão? Meu Deus, é verdade. Né? Como que eu vou dar essa matéria? Eu lembro que eu falei assim, segue a apostila e deixa o Espírito Santo falar. Como que uma pessoa consegue, se ela entrar agora nesse podcast, entender o que seria, assim, de uma forma bem básica, vamos dizer assim, submissão e o que seria autoridade? Gente, eu posso dizer para você, assim, para mim te dar uma resposta curta, rápida, eu poderia dizer assim, somente o amor pode te dar uma visão correta a respeito do que é autoridade. E somente pelo amor você vai conseguir viver exatamente o que é submissão. Meu Deus. Meu Gente Deus do céu, tudo começa e termina no amor. Né? A gente tá rindo porque a gente gravou um podcast sobre isso. A gente ficou mais de 50 minutos falando sobre o amor. Isso. E como tudo começa e termina no amor. A gente passa por uma situação nesses últimos tempos e a gente vê até escândalos entre algumas outras igrejas e o senhor provavelmente deve ter visto alguma coisa e o senhor acha que isso talvez seja um entendimento errado do que é autoridade dentro da igreja ou do quanto a pessoa pode ser submissa a essas autoridades? Infelizmente, a gente tem viajado muito, a gente tem ouvido pessoas, infelizmente a gente vê tanto uma insubmissão errada, aplicada de forma errada, e também nós encontramos muitos líderes que recebem ou têm a atribuição de autoridade, mas que eles acabam não impondo uma autoridade dada por Deus, mas dele próprio. Porque Deus é o autor da autoridade. Romanos vai nos falar isso. Ele vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. E se essa aí, o texto bíblico ele não deixa margem para dúvida, é uma afirmação bíblica, a partir do momento que uma autoridade é estabelecida, aquilo foi estabelecido por Deus. Agora, o comportamento daquela autoridade, se ela vai continuar em Deus e vivendo o que Deus quer, é uma outra estação. Muitas vezes, os líderes abandonam a dependência de Deus e começam a confiar em si mesmos, começam a
achar que sabem, achar que podem, achar que conseguem resolver as coisas e ser aquilo que Deus é. Meu Deus. Isso é muito real, pastor. Você está falando, eu lembrei de uma situação que nós passamos assim no começo da igreja. E foi uma situação muito complicada porque a gente tinha um líder de GC, líderes de GC, um casal. E esses líderes de GC, eles começaram a replicar uma dependência emocional no âmbito da liderança, da autoridade que eles exerciam. E a gente entende, eu como psicólogo entendo que o que eles estavam replicando, na verdade, não era uma dependência, era uma codependência. A dependência emocional do liderado alimentando a codependência do líder. Então a autoridade ela começava a ser substituída pelo próprio entendimento da pessoa, como foi que você falou. Isso. Agora a pergunta é, todo o nosso cenário de vida que nós vivemos, a nossa caminhada, a nossa formação, desde o ventre da nossa mãe até aqui, implica na autoridade e na submissão? Bem, eu acredito que Deus ele faz escolhas, tá certo? Isso sempre vai caber ao que Deus escolhe e como Deus escolhe. Deus coloca e escolhe pessoas para ser líderes. Agora, que tipo de líder vai ser? Aí eu vou com você em algo que é a sua área. Esse líder foi tratado das suas dores? Esse líder foi ministrado a respeito das suas feridas na alma? Sim. Esse líder, como ele chegou ali? Nossa. Porque, de verdade, nós estamos falando aqui de manipulação. É literalmente nós estamos conversando sobre manipulação literalmente aqui. Isso. A ponto de vigiar o celular por conta de problemas como, por exemplo, pornografia. Isso é aí aonde a gente perde, aí onde a igreja se fere. Sim. Porque, assim, é Deus que coloca? Mas a gente precisa entender e ver quem são as pessoas que estão sendo colocadas. Gente, isso acaba com a vida de um liderado. A pior coisa que tem é uma liderança ferida. É verdade. Esse cara, eu não o conheço. Mas, na verdade, pelo que você me conta aqui, eu posso trazer um diagnóstico, não sou psicólogo, tá? Mas eu posso trazer um diagnóstico simples para isso tudo. Ele é um tremendo de um cara inseguro. Sim. Ele tem medo de perder a posição dele. Então, o que é que eu faço? Eu aprisiono os corações e faço com que as pessoas me devam coisas. Jesus, amor. Meu Deus. Então, como elas me devem coisas, elas nunca vão tocar no que eu sou. Isso não é a liderança que Deus quer. Não é o que Deus chamou para fazer. As pessoas erram no aspecto da autoridade aí. Ok, Deus te chamou. Mas porque Deus te chamou, é aí aonde você precisa entender que é Ele que vai dizer como você lidera. Sim. É aí onde você tem que entender que você nada é. Eu posso te dar um exemplo bíblico para você entender isso de uma forma mais simples. Eu vou fazer uma citação de uma liderança. Saul foi levantado por Deus, mas pela necessidade do povo. O povo queria um rei. Então Deus deu a eles um rei para ser visto. Um rei forte, um rei alto, um rei bonito. Só que Deus ainda disse para ele: Saul, o teu governo é o seguinte, eu falo com Samuel. Eu digo a Samuel o que tem que fazer e você governa. Saul foi ungido e foi escolhido por Deus. É legítimo, mas num determinado processo da vida de Saul, ele achou que poderia. É bem isso mesmo. Aí, se você olhar a vida de Saul, você vai observar uma coisa. A partir do momento que ele acha que pode, que ele entende que sabe, ele para de depender. Ele para de buscar e ele para de consultar Samuel. Porque Saul agora era o rei. Só que Saul se perde. Porque ele estava tentando sustentar aquilo que ele não tinha como sustentar, que era a autoridade de Deus. Ele estava querendo defender aquilo que ele não poderia defender. Por quê? Porque
A única pessoa que defende a autoridade é o próprio Deus. Aí se você olhar, você vai ver que Deus usa a expressão assim, quando vai falar de Saul. Samuel, até quando tu vai tolerar o coração rebelde de Saul? Meu Deus. Deus, Coração rebelde. olha, não o homem e a fala do homem, mas quando Deus vai olhar, ele vai olhar o coração. Saul havia se afastado do centro da vontade de Deus. E eu posso dizer para você claramente, havia se afastado da obediência. Meu Deus. Meu Deus. Por mais que ele fosse uma liderança escolhida, por mais que ele fosse alguém que Deus tinha colocado, ele se perde no aspecto da autoridade. Mas ele se perdeu, pastor, porque ele se tornou insubmisso? Sim. Porque Aí é o link do que nós estamos falando, literalmente. isso, porque assim, olha, se você olhar para Saul, o reinado de Saul era algo simples. Deus falaria através de Samuel e ele obedeceria. Não tinha que fazer, não tinha que tomar grandes Não, decisões. até porque eu quero que você entenda, historicamente, Israel não tinha rei. Então tinha algum manual? Não. Tinha algum padrão de conduta? Não. Deus já fala para Saul isso. Eu vou te dizer como um rei de Israel vive. Sim. O formato vai acontecer em você. Só me escuta. Só coloca a tua vida. Agora, eu vou pegar o exemplo bíblico e vou trazer para a nossa vida. Presta atenção. O que é que Deus quer de você e de você? Que você obedeça. É verdade. Que você se submeta. A partir do momento que você não faz isso, você se torna o quê? Coração rebelde. Rebelde. Presta atenção. Você é muito forte. É muito simples entender. É muito simples de Muito entender, simples mas de entender. ao mesmo tempo, sabe por que se torna complexo e doloroso viver submissão e autoridade? Porque a gente é ferido com o aspecto da autoridade. Porque isso fere o nosso ego, isso machuca a gente. A gente espera o mal de todo mundo, mas de uma autoridade não. A nossa perspectiva a respeito de uma autoridade é que ela se estenda a nós sempre para fazer o bem, para nunca nos oprimir. Só que a autoridade é colocada sobre pessoas. E se essas pessoas não estão em Deus, elas vão errar. Aí a gente entra em outra questão, pastor, que é muito comum nas igrejas, que talvez você vai conseguir me explicar melhor. Existem, claro que obviamente existem todos os tipos de pessoas insubmissas, né? Desde a imatura, aquela que está passando por um momento de transformação e cura, e aquela que vem de um lar, por exemplo, sem referencial de pai e mãe. Essa pessoa, ela nasceu e os pais, pode ser que nem abandonaram, mas pode ser que eram pais que não eram presentes ali, que não tinha a autoridade estabelecida verdadeiramente, podia ficar na rua, enfim, vários motivos podem existir para esse cenário. E essa pessoa, ela aprendeu a lidar com tudo sozinha. E aí chega um momento em que ela se encontra com Jesus, Jesus a resgata, e aí ela começa a ter um impasse com a questão da submissão, por ela sempre ter decidido as coisas por ela mesma. Você acha que isso também pode ser um agravante para a insubmissão? Para a dificuldade em se submeter a uma autoridade, a representatividade de Deus como um pai, né? Por conta dessas feridas, de nunca ter vivido isso antes. É muito bom você tocar nisso, porque a gente precisa entender uma coisa. Toda mudança começa a partir de um encontro com a autoridade. Toda mudança em nós começa a partir desse encontro. Nós estávamos aqui na igreja e em um determinado momento uma palavra alcançou o nosso coração. Nós levantamos a mão e a nossa vida antes, ela começa a perder sentido por causa de um encontro com a autoridade. Sim. Uma pessoa como essa que você acaba de citar, ela teve esse primeiro encontro, ela experimenta a primeira submissão da vida dela, que o que é? É largar um processo de vida aonde ela julgava e dizia assim, aqui eu sou feliz, aqui eu tenho uma alegria, e ela começa a olhar, porque houve uma mudança interna, olhar para aqueles lugares aonde traziam felicidade e dizer assim, isso não faz mais parte, isso não é mais o que eu quero. Então, ela começa a enxergar
processos de submissão na vida dela, porque ela começa a largar aquilo. Observe. Por que há resistência? Porque ela não dosou ainda e não experimentou amor sobre situações. Isso faz sentido demais. Nossa. Quanto mais você experimenta amor nas situações, mais submissão você libera. Meu Deus, é verdade. Isso é uma mecânica Verdade. muito simples. Você quer que as pessoas se submetam? Não imponha. Ame. Meu Deus. Nossa. Que loucura. Meu Deus. Olha, vou trazer outro exemplo para vocês, para que vocês possam refletir sobre isso. Eu vou trazer aqui uma pausa polêmica, tá? Pessoas que têm problemas com homossexualidade. Sim. A maioria delas, elas não receberam amor de pai, de mãe, ou não foram ouvidas. A partir do momento que elas encontram alguém que possa ouvir e que elas experimentam um amor nessas áreas, elas começam a declarar mudanças. Eu acompanhei eles durante 2 anos. A maior ferramenta de mudança que eu pude enxergar esse tempo inteiro para que eles abandonassem processos errados, relações erradas, foi demonstrar um amor maior. É verdade. Mas o contrário que os tirou da esperança de talvez se submeter a Cristo, né? De tanto serem odiados. A questão da insubmissão, então, tá ligado a uma compreensão de autoridade errada. Isso. É verdade. Né? Isso. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Geralmente nós olhamos para a autoridade ou para aquelas pessoas que carregam a autoridade e a gente começa a se medir por elas. Rapaz, esse cara é gago, esse cara ele tem problema com dinheiro, enfim. A gente começa a enxergar um monte de erro. Então, automaticamente, nós olhamos para nós e nos vemos melhor do que aquele líder. Então, eu não preciso me submeter a ele. Meu Deus. Isso acontece, pastor, sabe? No casamento. Porque a palavra submissão, ela tá muito presente no casamento. E aí, você falou, a verdadeira cara da submissão é a forma como a gente enxerga isso. E no casamento, isso é totalmente corrompido. Querendo ou não, né? Não é que é corrompido, é que as pessoas enxergam assim, né? Na humanidade aí afora, quando você fala sobre submissão, acho que as pessoas enxergam essa questão que você falou, de que o outro é pior do que eu, ainda mais no relacionamento diário ali, onde você tá vendo tanto de defeito que o marido tem, que a esposa... Até porque você imagina a situação que você colocou. Uma mulher, ou vamos dizer que seja uma mulher, que teve a vida inteira tendo que sustentar a casa, independente do problema com o pai, enfim, vamos supor que não teve um pai ali presente, ela teve que cuidar da casa inteira, da família inteira dela, os irmãos dela, teve que prover, trazer o dinheiro para comprar comida. Cedo. Aí ela se casa com um cara que também é do mesmo jeito. Que o pai... E aí o cara que teve o mesmo problema e o cara vai falar, não, você tem que se submeter a mim. Ela vai falar, eu não. Eu aprendi. Nunca me submeti a ninguém. Eu aprendi assim. São coisas que a gente precisa compreender. Quando a gente fala marido e mulher, eu gosto muito da dinâmica de Efésios. No capítulo 5, nós vamos encontrar o autor de Efésios trazendo um parâmetro absoluto, perfeito, falando, mulher, se submeta aos vossos maridos. Na mesma estação de texto, se eu não me engano, no versículo 25 lá, você vai encontrar ele dizendo assim, marido, ame a sua esposa como Cristo. Ele não está trazendo uma troca entre submissão e amor. Sim. Ele está posicionando a casa. Ele está dizendo, esposa, cumpre a missão do marido. Marido, viva amor sobre a esposa. E se a gente parar para pensar, olha o que o autor de Efésios está falando. Qual era a missão do marido? Diga amar a esposa. Não é isso? Aí ele vai e diz para a esposa,
submeta-se. Agora, não entenda submissão como um padrão do mundo, mas submissão como o padrão bíblico. Uhum. Submissão como padrão bíblico é: compre a missão Uhum. do marido e colabore com ele Sim. para que isso aconteça. Uhum. Não tem inferioridade aí. Olha o que é que o autor de Efésios está falando. É tão Coopere. pontual. Coopere com o outro. Traga isso. Não tem maiores. Se você observar, o texto começa: não há maior ou menor. É. Aí ele vai dizer: mulher, seja submissa. Aqui, o autor de Efésios está trazendo uma base para uma autoridade dentro do lar. Aí. Meu Deus. Aí, mais uma vez, ele mergulha em quê? Em amor. Que Então, E como estava ligado com o amor, né? Totalmente. Diretamente. Então, quando nós falamos dessa submissão, desse olhar a respeito de autoridade, a autoridade comete erro, a autoridade... Então, eu sou melhor. Quando a autoridade erra, é que os corações rebeldes são denunciados. É verdade. Meu Deus. É porque assim, quem está atrás de se submeter não está olhando defeito, mas está ouvindo Deus falar. Porque a submissão é baseada não no medo, mas na consciência de reconhecimento. Uhum. Uhum. A autoridade vem sobre. Deus vem sobre. Então, quando a autoridade fala, eu que preciso me submeter, eu não tenho que olhar você, Yoda. Oda. Eu não tenho que olhar o Oda, eu tenho que olhar a escolha de Deus. Uhum. Que isso. Meu Deus. É isso que eu tenho que olhar. Então, a dificuldade da obediência, a dificuldade da submissão é essa. É simplesmente orgulho. É, simplesmente orgulho. Porque se eu olho e me coloco melhor do que você, o orgulho me leva à rebeldia. O orgulho me leva sempre a dizer: eu sou melhor do que os outros. Por que eu tenho que ouvir? Por que eu tenho que me submeter? Por que eu tenho que obedecer? Meu Deus. Orgulho. O orgulho. Nesse nosso ambiente de igreja, a gente, qual que seria então o limite para a gente entender, agora falando da situação de uma liderança, vamos dizer assim, de um pastor local, né? Qual que seria o limite para a pessoa entender e falar assim, até aqui eu sei que é Deus que está falando, ou eu estou tentando me expressar, mas assim, até que ponto é Deus falando, até que ponto é o homem que está sendo autoritário, no sentido daquelas questões de controle, de manipulação. Eu posso reformular? Qual é o limite da nossa submissão? Exatamente. Eu posso ajudar Por você favor. assim? O limite da nossa submissão é a Bíblia. Aonde há o abuso? Se há abuso, quebra o padrão bíblico. Uhum. Se há quebra em algum momento do padrão bíblico, você está desabilitado a viver submissão. Você não precisa dar submissão ali, porque Uhum. vai contra o que a Bíblia ensina. Se um líder está se excedendo, oprimindo, humilhando, massacrando, porque a gente sabe que acontece, Uhum. né, em alguns lugares do Brasil, É. gente, dá um basta. Pastor, mas aí eu fico pensando, por que por tanto tempo a igreja oprimiu, a igreja humilhou? Por quê? Será que a palavra submissão não estava com sua descrição, com seu significado verdadeiramente Sabe, explícito? eu posso dizer para você, por causa de hoje, do conhecimento que é liberado, hoje nós temos, de verdade, nós temos acesso a uma revelação muito mais sólida. Eu posso usar a expressão muito mais nítida do
que antes. É. Então, se você voltar na história da igreja em si, e o que eu falo são períodos curtos de tempo, de 40 anos para cá, Uhum. você vai observar que nós estamos vivendo à luz de um novo aspecto de liderança. Antigamente, as pessoas, mesmo vivendo abuso, mesmo vivendo oprimidas, elas ficavam naquele lugar. Uhum. Isso mesmo. Porque elas achavam que precisavam, de alguma forma, não viver pecado, porque estava saindo da liderança. Com o estouro de alguns movimentos, eu não gosto de citar, mas vamos lá, celulares, isso ficou muito nítido. Então, a igreja se feriu. A igreja se feriu no Brasil inteiro de uma vez, com liderança. É isso aí. Porque aqueles caras começaram a cobrar meta. Aqueles caras começaram a pressionar. Tinha uma frase dentro dos ambientes celulares, o diabo não tira férias, sua célula tem que crescer. Então você não tira férias. Então era quase que um trabalho escravo, era uma opressão. Então essa liderança, ela conturbou aquilo que Deus estava querendo. Ela feriu aquilo que Deus estava querendo. Então, assim, de verdade, nós estamos vivendo um período que nós estamos jogando luz sobre o que é uma liderança, uma pessoa que exerce autoridade diante de Deus da forma correta. Nós estamos vivendo um tempo, e eu faço menção de vários homens aqui, o próprio Luciano Subirá, que nós estávamos conversando há pouco, o Luiz Hermínio, e outros líderes, o Hernandes Dias Lopes, e outros líderes que são pessoas fundamentalistas e trazem o conteúdo bíblico de uma forma limpa. Você vai observar que eles trazem uma maturidade no ensino para a liderança absurdo. Nosso próprio pastor André e o pastor Flavinho também soltou hoje, há poucos dias, um livro extraordinário sobre esses aspectos de liderança, o aspecto de integridade da liderança. Nós estamos vivendo um acesso a mais sobre isso. E a gente precisa entender de verdade. Nunca se falou tanto a respeito de limpar a alma, de limpar o coração. A gente precisa entender que as lideranças atrás, elas não... Vamos lá, eu posso me permitam trazer uma ilustração para vocês. As igrejas começavam com famílias, aonde muitas vezes eram placas criadas. Tá certo? Então, aquele casal criava uma igreja, começava numa garagem, depois ia para uma portinha de uma loja e crescia. Eles dois nunca foram pastoreados. Mas, no entanto, eles precisavam pastorear. Agora, há um conceito bíblico de que não há autoridade sem que alguém exerça autoridade. Um discípulo gera o outro. Como eu posso pastorear se ninguém me pastoreia? Então, o que é que acontecia? Não tinha ninguém, a não ser se esse líder orasse muito, jejuasse muito, para ele ter uma liderança sadia. Mas nesse período, pode olhar, esses líderes andavam só. Não tinha ninguém. É mesmo. Graças a Deus por Lagoinha, gente. Lagoinha vem mostrar para a gente um aspecto importante da autoridade. Não há autoridade sem uma autoridade maior. E se você olhar todo o braço de liderança da nossa igreja, até chegando no nosso querido pastor André Valadão, se você chegar até ele, você vai ver que está todo mundo sendo liderado por alguém. É verdade. Inclusive o nosso pastor estava agora na conferência global de líderes e ele disse: eu tenho 5 homens que me aconselham ministerialmente. O que é isso? Ele é uma autoridade, mas ele colocou autoridade sobre ele para ser discipulado, para ser ministrado, para ser, eu posso dizer assim, afrontado. Quem bota o dedo na sua cara, quem diz você está fazendo errado. Nós precisamos disso.
Nós precisamos disso. Então, o que acontecia nessa época? Eram líderes soltos. Eram pessoas sem confronto, sem discipulado. E aí, a tendência era essa. A tendência era essa. É criar aberrações. Coisas que não condizem. Até coisas antibíblicas. A campanha do sal, a campanha do óleo, a campanha... E coisa recente, né? E eu acho que hoje a gente até enfrenta algumas situações em relação à liderança que são questionáveis, né? Que são líderes que, na verdade, não é que eles tiveram a intenção errada no início, mas muitas vezes eles aprenderam dessa forma e estão só replicando o erro. Isso. E não tiveram outro, igual o senhor falou, não tiveram alguém acima deles para apontar o dele e falar, sabe, eu dentro do meu coração, de verdade, eu não estou aqui desfazendo dessas pessoas, porque nós só estamos aqui. É verdade. Porque eles estavam lá. Eles viveram esse processo para que a gente chegasse a esse entendimento de autoridade e submissão. Então, assim, hoje eu oro para que Deus tenha muita misericórdia deles. Hoje eu peço muito a Deus para que eles entendam e que eles se posicionem como líderes, como autoridades diante de Deus e procurem viver também uma vida de submissão. Submissão é algo necessário sempre. A submissão, ela abaixa o nosso... Ela diminui o nosso orgulho. A submissão nos ensina humildade. Através da humildade, a gente gera obediência. Gente, isso é libertador. Isso é libertador. Então, é esse lugar que eu acho que a gente precisa chegar. Essa questão sobre a autoridade, é certo falar? Eu vou perguntar agora uma questão que eu realmente não dúvida. É certo falar que a autoridade que eu carrego é uma autoridade que não é minha? Com certeza. Então, talvez muita gente ainda não entenda isso. Porque aí acha que a autoridade é do homem, faz igual Saul, né? Como você comentou. A gente teve o exemplo de Saul. Deixa eu te dar um exemplo de Davi. Tá certo? Presta atenção em Davi. Davi, pastorzinho de ovelha, esquecido da casa. Samuel vai na casa, vê os irmãos todos. Davi era o esquecido. Era o rejeitado do campo. Mas Davi chega. Saul o consagra rei. Pronto. Na linguagem moderna, Davi pegaria o seu cavalo, tiraria Saul do trono e sentaria no trono. Com essa atitude. O ego já inflaria ali. O que Davi vai fazer? Vai voltar para o campo. E vai pastorear o ovelho. Porque de quem é a autoridade? E Deus só coloca no tempo dele. Vamos continuar? Davi sai do campo e vai para o vale. No vale ele mata o gigante. Pronto, agora ele vai ser rei. Não. Deus está promovendo a ele a um lugar. A sentar à mesa do rei para aprender. Mais outro processo. Meu Deus. O processo do campo. O processo do vale. De comer como um rei. De ver o rei mandar. De ver o rei errar. Mas Davi ainda não era rei. Porque de quem era a autoridade? De Deus. Porque ele que estabelece a autoridade. Ele que faz. Depois que Saul morre, depois que os filhos de Saul morrem, pronto, agora ele pode ir. Sim ou não? Sim. O natural seria sim. Sabe o que é que Davi vai fazer? Vai para o quarto dele. Vai para o lugar de oração dele e vai perguntar a Deus, chegou o tempo em que o teu filho governará Israel? Sabe o que é que Deus diz para ele? Não. Fica mais 7 anos aí. Por quê?
Porque a autoridade não era de Davi. Ele não podia tomar para si. Nossa. Meu Deus. Ele espera. E aí depois, todo Israel vai até ele. E aí Deus diz, agora tu governa. Presta atenção, porque a história não termina aí. Porque o filho dele persegue ele. Olha o coração de Davi. Absalão vai perseguir ele. E vai querer o que dele? O trono. Olha o que é que Davi vai fazer. Davi pega a roupa do corpo e larga tudo do reino na sua casa, no seu palácio, e sai de lá. Agora vamos observar que atitude é essa. Se Davi se agarra ao trono e ao poder, ele seria tão corrupto quanto Saul foi. Nossa, é Meu mesmo. Deus do céu. É verdade. E ele tentaria defender a autoridade que não era dele, era de Deus. E só talvez, o texto não nos fala isso, mas eu quero que você estude o comportamento. Só talvez Davi tivesse pensado no seu coração: será que chegou o tempo que Deus vai me tirar do governo? Então eu deixo tudo aqui e saio. Porque talvez Deus tenha me rejeitado no coração. E como isso não é meu, eu deixo aqui. Meu Deus. Então ele estava deixando lá e confiando, falando, ó, se não for mais o meu tempo, Já tá lá. já tá aqui. Já está tudo aqui. Mas se ainda for o tempo de eu continuar rei, eu confio que Deus vai me deixar Isso. no mesmo lugar. A gente sabe que tem todo um contexto familiar também. Uhum. Era o filho dele, ele não Uhum. queria perseguir o filho ou Sim, matar o ou filho. matar É tanto que o comandante dele, ele adverte, você não tire a vida dele. Só que, por que ele fala isso? Porque ele já sabia a sentença. Ele conhece a Deus. Esse rapaz queria tocar na autoridade. Ele queria pegar a autoridade que Deus não delegou a ninguém, porque é dele. Meu Deus. E Deus deu foi a Davi. Então Deus ia defender quem? Davi. Mas Davi tem tanta consciência do que ele carregava, que era Deus que tinha dado, que ele sai e espera que Deus solucione. Meu Deus. E a pessoa, quando vai ler essa história, ela acha que é apenas um pai que não quer matar o filho. Há todo um aspecto de autoridade aí. Davi era um homem segundo o coração de Deus, querido, não porque ele reconhecia os pecados apenas. Não porque apenas ele era um adorador. Uhum. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele reconhecia a autoridade e se submetia a elas. Nossa. Olha a expressão Deus. de Davi para Saul. Meu Deus. Saul Meu endemoniado. Deus. Saul possesso. Davi sabia que Saul vivia essas coisas. Davi teve a oportunidade de matar Saul. ele. Olha a expressão da boca de Davi. Ninguém tocará no ungido do Senhor. Meu Deus. Nem eu e nem você tocará. Sabe por quê? Porque ele não está olhando a pessoa, ele está olhando a autoridade. Meu Deus. Gente, quando a gente começa a entender isso de verdade, não é possível que a postura não muda com relação a isso. Por isso Porque que eu isso é falei, ou muito, você muito- converte ou você espana. É complexo, mas ao mesmo tempo eu lhe digo, se você internalizar isso, isso vai se tornando tão simples ao Parte seu de olhar, você, né? Sim. tão simples. É, isso Você vai se tornar localizando parte as da lideranças, gente. você vai vendo como se comportar com elas, como tratar elas. Você só precisa internalizar. Até, sabe o quê? Que eu fiquei pensando? Com relação às hierarquias dentro da igreja mesmo. Porque, querendo ou não, no final das contas, não existe essa hierarquia. Como, por exemplo, Aham. aqui a gente tem as pessoas que tomam conta da igreja, o pastor sênior, os pastores sêniores, as pessoas que tomam conta da igreja e os pastores que vêm a seguir. Então, querendo ou não, para fazer um movimento aqui, um movimento ali, um tem que consultar o outro de determinado departamento, de determinada localização e tal. Mas são todas autoridades estabelecidas por Deus. E nós estamos ali para respeitar não só a pessoa como ser humano, mas a autoridade que existe,
que foi estabelecida ali naquela pessoa. Sim. Não existe, não tem espaço aqui para entender que um é maior que o outro, que um é melhor que o outro. Porque todos carregam a autoridade de Deus, que foi estabelecida por ele. E se a gente entende a autoridade, até a caminhada se torna mais leve. Exatamente. Com certeza. O nosso olhar a respeito disso vai se tornar mais natural. Sabe por quê? Nós temos a tendência a servir a homens e não a Deus. Isso, é verdade, pastor. A gente quer o aplauso dos homens, a gente quer o reconhecimento dos homens, a gente quer a aprovação dos homens. Por quê? Porque o nosso olhar a respeito de autoridade é a respeito dos homens. Mas a partir do momento que eu olho na ótica de quem Deus é e que Deus estabelece autoridade, eu não espero o reconhecimento dos homens, eu não espero o aplauso dos homens, eu não espero que os homens reconheçam o meu talento. Eu prefiro muito mais ouvir, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Meu Deus. E essa busca, pastor, e a busca pelo cargo, e a busca pela função, e a busca pela liderança. Aonde que é aí que existiu a quebra na questão da submissão? Porque se eu estou ali, por exemplo, em um departamento ou um ministério, e existe ali uma função vaga que vai me dar um destaque, e eu estou em busca daquilo incessantemente, sem nem perguntar para Deus se ele me estabeleceu, querendo passar por cima de todo mundo, ou então, né, nem passar por cima de todo mundo, ou em busca daquilo de verdade, assim, porque é inconsciente às vezes. É inconsciente, vou falar que é inconsciente às vezes. A gente faz muitas coisas na igreja, isso em âmbito de igreja mesmo, porque âmbito empresarial é outra coisa. Eu faço muita coisa na igreja, eu quero estar em todos os lugares, em todos os eventos, em todos os cultos ali, me colocando sempre à disposição para merecer aquela função ou aquele cargo ali. Pela sua fala, essa pessoa está reprovada. Isso adia o que Deus Com certeza. vai Sabe fazer por na quê? vida dela. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda, tudo na nossa vida, ele passa pelo processo do tempo. Isso é Tá? verdade. E quando eu almejo algo, a minha tendência é querer que o tempo diminua para que eu tenha. Uhum. E aí corre o grande risco de você abortar a promessa e a fala de Nossa, Deus meu Deus, a seu Jesus. respeito. Por quê? Você chegou no lugar onde Deus te prometeu, mas você não tem maturidade para viver aquilo que Deus te prometeu. Meu Deus. Por isso que essa questão de eu quero, isso é danoso demais. Você quer? Quero. Então, faz aquilo que foi colocado para você viver. Uhum. E vive aquilo ali. Até que Deus te promova a um outro lugar. Até que Deus te tire de uma estação e te leve para outra estação. Quem te levou? Deus. E não você. E quando você fala em abortar, pastor, é definitivamente? Pode existir isso? Pode. Me diga uma coisa. Você daria uma faca para uma criança de 3 anos? Não, de jeito nenhum. Ela ia se cortar. Entenda. Se você tenta fazer algo e ter algo que ainda você não tem maturidade, aquilo pode matar você. Então você precisa levar isso a sério. Tem muita gente... Perdão, gente. Tem muita gente ferida, machucada dentro da igreja, porque não soube viver o processo. É verdade. A nossa vida, nós nos dedicamos a ensinar, a trazer à luz disso. Nossa intenção não é não ver ninguém ferido dentro da igreja. A nossa intenção, de verdade, É mesmo. é enxergar pessoas maduras que exercem a função. E quando a gente se depara com essa situação que você traz, meu coração se aperta muito, porque
Você pega uma pessoa dessa, primeiro você vai ter que desconstruir toda a frustração que ela viveu, todas as feridas que ela gerou nela mesma, para a gente voltar ao lugar da promessa de Deus sobre a vida dela, para mostrar para ela que ela queimou fases, que ela não aceitou as fases, e por isso ela está colhendo, porque também uma pessoa que se frustra, ela tem a tendência de botar a culpa em todo mundo, e ela não vê e não enxerga que a culpa só foi dela. É verdade. É verdade. Sabe? Então, esse é o lugar, esse é um processo que, de verdade, muitas vezes, eu estou viajando pelo Brasil e estou me deparando com lugares e com pessoas assim. Pastor, eu errei. Eu atrasei tudo, não há mais tempo. E para você refazer o processo no coração dela, toma gabinete aí, toma tempo, toma ministração, toma liberação de perdão. Às vezes o líder precisou, eu vou dizer assim, que na ótica da pessoa perseguiu. Só que o líder não perseguiu, ele segurou a imaturidade. O líder disse, não, se você for para lá agora você morre. E ele tirou da mão. Eu me frustrei com o pastor. Aí quando você vai até o pastor vai te contar o resultado da caminhada, e você vai entender que não é o pastor que estava errado, é ela que foi imatura no processo. Você está entendendo? Sim, com certeza. Esses lugares a gente precisa rever. A gente precisa retomar. Isso é tão danoso, tão prejudicial. O nosso olhar precisa mudar. Deus te prometeu? Prometeu. Cara, é promessa dele. Para. Aos 7 anos eu recebi uma palavra profética. Você seria pastor, que eu seria pastor, que eu viajaria o Brasil dando aula. 7 anos de idade. Meu Deus, 7 anos. Você sabe o que é uma criança de 7 anos ouvir isso? Sabe o que é que eu fiz? Eu ri. Porque eu era um dislexo. E eu olhei e disse, tá doido. Dá aula. Sabe? Eu relutei com Deus durante muito tempo. Até que quando eu cheguei com 14 anos, um tio meu me botou num púlpito e disse, pregue. 14 anos? 14 anos. Meu 14 Deus. anos. A primeira mensagem que eu fiz foi com 14 anos. Eu não queria. Porque eu tinha medo daquilo. Medo e temor demais de se tornar uma referência e falhar como referência. E foi um forjar na minha vida até eu chegar onde eu estou aqui. O processo de parar de pregar e começar a dar aula também foi outra dor. Porque eu não queria dar aula. Eu só queria pregar porque era o meu lugar de conforto. Sim. Pronto, Deus, eu já sou pastor, tu prometeu. Só que tinha outra parte da promessa. Sim. Sabe, meu conselho? Não queira. Não tenha ambição. Escute a promessa e olhe. Se ele vai fazer, deixa ele fazer. Sim. Sabe, o meu conselho é não ter expectativa e se olhar sempre para aquilo como um inadequado. Gente, o que eu vivo, eu olho para tudo que eu vivo e digo, Senhor, eu sou inadequado. Eu preciso da tua mão. Eu preciso de ti. Sabe, essa coisa de almejar cargo, isso é loucura. Para mim, pelo que eu aprendo, pelo que eu estudo, a partir do momento que você quer, que você almeja, você perdeu. Meu Deus. Meu Deus. Você não está pronto para aquilo. Mas a partir do momento que você olha para aquilo e tem temor sobre aquilo e diz, nossa, isso é muita responsabilidade para mim, aí não. Sabe por quê? Porque você não está dependendo de você mesmo. Você está dependendo de Deus em você. Meu Deus. Eu, lembrando da história de Davi e do povo, o senhor estava contando ali, eu estava pensando, porque o povo, ele era governado por Deus.
E ali, quando eles escolhem Saul, eles, indiretamente, eles estão falando, eu não quero que Deus me governe. Eu quero que um homem me governe. Isso. E ali eles, de certa forma, posso dizer que eles não reconheceram a autoridade de Deus sobre a vida deles. Não, se você olhar, Deus fala para Samuel, porque Samuel ficou nervoso. Deus fala para Samuel assim, por que você está nervoso? Eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. É a mim que eles estão fazendo isso. E aí a gente vê que hoje, então, quando a gente vê uma situação assim, a igreja pode estar tendo as mesmas reações, a mesma ação do povo de Israel teve nessa situação de Saul. Sim, sim, e eu posso até ser um pouco mais profundo em um sentido dessas coisas. Se eu tenho no meu coração o me promover, tá certo? Uhum. De verdade. Vamos olhar para Nadab e Abiú. Corá, Nadab e Abiú, né? Os três, eles já eram da tribo de Levi. Eles já serviam a Deus. Eles já exerciam um trabalho dentro da estrutura do templo, que eles montavam e desmontavam o templo. Uhum. Mas a confusão deles era porque eles queriam um trabalho sacerdotal. Eles queriam fazer o que Arão iria fazer. Uhum. Para pensar, o que é que eles estavam querendo de verdade? Promoção. Aparecer. Era essa a intenção deles. O que é que Deus faz? Separa eles de todo mundo. Isso aí é rebeldia. A autopromoção é rebeldia. Meu Deus. Eita, Deus. É verdade. Autopromoção é rebeldia. É porque você quer um acesso que não é seu. Meu Deus. Você quer um lugar que não é seu. Agora, posso te falar sobre a dinâmica do corpo de Cristo? Por favor. Preste atenção. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. E que cada parte do corpo tem uma função clara. O olho não pode fazer a função de mão. A mão não faz função de pé. Autopromoção. Eu quero ser mão. Porque a mão aparece. Autopromoção. Então presta atenção. Se eu quero o lugar do meu irmão, eu estou num lugar onde não é meu. Para fazer uma coisa que não é minha. Isso é rebeldia. Meu Deus. Aí eu gero uma disfunção no corpo. Porque o olho agora é mão e a mão agora é olho. Porque se você tomou o lugar do seu irmão, logicamente o irmão vai ocupar o seu. Ele vai ficar frustrado porque ele não sabe ser olho. E você vai ficar frustrado porque você não sabe ser mão. Olha a confusão. Meu Deus. Rebeldia. Rebeldia causa anomalia no corpo. Enfermo. O corpo fica doente. Meu Deus. O corpo fica doente. Ora, tira o pulmão e bota um dedo no lugar do pulmão. Ué, porque o dedo aparece, mas o pulmão não, está escondido. Mas alguém consegue viver sem um pulmão? É porque a pessoa não entendeu o papel dela também. Exatamente. Cara, ontem nós tivemos aqui um Saulo. Ele é profeta. Assim como eu também ando no dom profético. Só que ele é mão. Eu sou pulmão. E eu sou feliz sendo pulmão. Porque eu gosto disso. É porque Deus me chamou. Sim. De vez em quando sobe num púlpito, no outro. Ok. Mas a minha alegria é estar à mesa. É estar discipulando, aconselhando. Então deixa ele ser mão. O que eu disse ontem aqui para ele é, cara, corre na nossa frente. Vai lá. Levanta os profetas, vive o que Deus quer. Deus te chamou, o teu tempo é agora. Tu é a mão, vai.
Porque eu sou pulmão e nós estamos no corpo. E se ele é promovido, eu sou promovido com ele. Porque o corpo todo é promovido. Isso! Agora, se ele sofre, eu sofro com ele. É o que a Bíblia ensina. Isso tem que acabar no nosso meio, cara. Essa sede de lugar, de posição, de cargo. Isso tem que acabar. Meu Deus, tem muita igreja que não cresce porque fica nesse pensamento errado. Porque acha que Até um se até as batendo com o estruturas, outro, né? eclesiásticas, às vezes elas têm que mudar. Não, primeiro eu sou ovelha, sou membro. Depois eu sou diácono. Depois eu sou evangelista. Depois eu sou presbítero. E depois eu chego a pastor. Isso é cargo e carreira. É verdade. Plano de carreira. Plano de carreira. Plano de carreira do reino. Do reino. Isso não... Gente, não. Tem gente que vai ser um excelente diácono e nunca vai ser um excelente pastor. Isso não faz dele menor do que o outro. Não, porque, cara, nós precisamos dos diáconos. Nós precisamos dos profetas, dos mestres, nós precisamos dos zeladores, nós precisamos dos médicos, dos engenheiros, e tudo isso faz parte do corpo de Cristo. Nós estamos aqui num ambiente que precisamos do decorador, irmão. E o decorador está abençoando o corpo de Cristo. Uhum. Gente, mas não. A gente quer sair galgando lugar onde não precisa. Deus não faz assim. O próprio texto que nós estamos abordando agora, ele vai dizer assim: e Deus coloca cada membro do corpo conforme ele quer. De quem é o desejo? Dele. Passa por mim a vontade de ser? Não. Passa por você? Não. É ele que diz. Então não sou eu. Relaxa. Para de correr atrás disso. Shhh. Deixa ele dizer. Quando ele disser, eu vivo. O trem da ansiedade é que precisa acabar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Outro problema, o treino da ansiedade. Tem uma palavra, o povo tá pegado nisso, né, agora, né? Eu não sou velha, mas, gente, eu não sei, enfim. Mas o negócio do momento é, eu tenho uma palavra, porque eu tenho Então, uma palavra. Deus me deu uma palavra. Porque né? Deus me deu uma palavra, e aí fica naquela de eu tenho uma palavra, e ansiedade, aí eu vou correr atrás, aí eu vou fazer. É isso. Sabe, a ansiedade, ela aborta a promessa. Meu Deus. Agora eu tô feliz porque eu não tenho uma palavra. Eu nunca tive uma palavra. Olha, sem palavra. eu tô te dizendo, eu vi isso com 7 anos. Meu Sabe Deus. quando veio se cumprir? Aos 40. Nossa. Imagina passar 33, você passa 33 anos ansioso, você não chega. Ia estar doente. Ó. Hoje ia ter Não morrido. chega. Tá vivendo a base de Eu medicação. quero que você entenda. O processo da promessa, todo mundo precisa viver. Porque o processo da promessa é que gera a maturidade. O processo da promessa gera maturidade. Gera. A gente às vezes abandona o processo. E a gente quer do nosso jeito. Meu Deus, como uma coisa vai ligando a outra, né? Quando a gente vê um lugar que tem pessoas muito imaturas, então são pessoas que estão abortando o processo. Então, cara, porque estão ouvindo, e vamos dizer, no nosso tempo, na nossa geração agora, nós estamos vivendo um período profético. Então, o que vai ser liberado de palavra profética vai ser algo absurdo. As manifestações espirituais ainda vão acontecer. Uhum. Nós estamos no início das primeiras ondas proféticas. Você vai ver homens abrir boca e dizer vai chover e vai cair um temporal. Você vai ver pessoas sendo curadas de cadeira de roda. Isso vai retomar dentro do Brasil em pouco tempo. As ondas proféticas estão chegando. E, cara, se você não tiver maturidade para ouvir uma palavra profética, você se enforca. Porque Meu Deus. quando eu falo a expressão enforcar, por favor, coloque amor no que eu estou Sim. dizendo. Entenda, né? É queimar as etapas. Sim. É correr e queimar as etapas. Existe um tempo. Eu ouvi isso hoje. Existe um tempo para viver o que Deus prometeu.
Vai se cumprir? Claro, porque ele é fiel para cumprir. Vai se cumprir. Agora, vive o processo. Então é ter consciência do que você ouviu, mas continua fazendo aquilo que Deus te falou para fazer. Isso. É isso E mesmo. crer Olha, vai chegar. Vamos falar de processo? José teve a revelação. José teve o sonho. O sonho dos trigos, o trigo que se curvava. Depois ele teve o sonho do sol e da lua e as estrelas que se curvavam. Ele viu o que ia acontecer. O pai dele falou para ele: por acaso você está dizendo que eu e sua mãe nos curvaremos a você? Até o pai dele falou. O pai dele falou. Então ele tinha a revelação. Só que ele não tinha um processo. É verdade. O poço é o início do processo. Eita, Senhor. Meu Deus. Misericórdia. E José, a história, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, José em nenhum outro momento, a Bíblia vai falar que ele fala disso. Não, ele só tem essa revelação no início e as coisas vão acontecendo e ele fiel a Deus, mas ele não fala mais sobre isso. Ele não toca no assunto. Ele não toca no assunto e acontece. Aí eu gosto muito dos processos de José, porque assim, eles revelam muito sobre algo que a gente precisa ter no aspecto de submissão e autoridade, que é a obediência. Obediência. José tinha o sentido, sabia o que precisava fazer. Quando ele chega na casa de Potifar, ali, talvez a cabeça de José tenha sido mexida. Quem era Potifar? Potifar era o general do exército e o segundo homem mais poderoso da terra. E ele tinha acabado de sair de um escravo vendido, né? Isso. Agora preste atenção. Ele se torna o mordomo, quer dizer, o administrador de tudo. A expressão bíblica vai dizer assim: a única preocupação de Potifar era pegar a colher e levar à boca, porque o resto, José tomava conta de tudo. É um lugar cômodo ou não? Demais. É um lugar para você dizer: pronto, cheguei onde eu precisava chegar ou não? Demais. Talvez José tenha se enganado, mas o processo não terminou. Ele foi para a prisão, para ele entender que o processo dele não era com homens. Ele não ia se beneficiar por causa de Potifar, mas Deus o levantaria. Meu Deus. A nossa dependência naquilo que Deus quer fazer não é em subir nas costas das pessoas para chegar onde a gente chegou, onde a gente precisa chegar, mas é Deus que vai nos levar aonde nós precisamos chegar. Meu Deus. Então também chega ao ponto da gente não se apegar ao lugar que a gente está, em certo sentido. Sempre. Sempre. Porque muitas vezes a gente tem uma palavra, igual a pastora falou, e aí a gente chega num lugar e acredita assim: é aqui. Cheguei. Pronto. Cheguei. Agora não saio foi. mais. Agora tô vivendo. Aí Deus vem e fala: não. Peraí. Não é assim. Não é aqui. Não é bem desse jeito. Porque tudo vai sair dele. Tudo depende dele. A nossa vida depende dele. Eu vou te dar um exemplo hoje. E eu tenho orado muito por isso. Hoje eu sou pastor de uma igreja local, na Lagoinha Eusébio. Sou professor do Carisma. Mas sou bem franco com você. Hoje, se Deus dissesse: me dê a Lagoinha Eusébio, eu entregaria. Pastor, mas tem 2 anos lá. E 2 anos, cara, que tô ralando muito. Muito. Investindo até o que não dava para que a coisa acontecesse. A coisa está acontecendo. Mas se ele me pedir, eu vou entender que é mais um processo. Porque eu prefiro estar na mão de Deus do que achar lugares cômodos para me viver e abortar a palavra que ele me entregou. Meu Deus. Isso precisa ter muito discernimento e maturidade para você
Você precisa se render. A quem você serve? A quem você se submete? Entender submissão e autoridade é entender que ele é e nós não. Eita, Uau. profundo demais isso. Muito. E aí o relacionamento com ele, né? O relacionamento dia após dia, o aprofundamento no relacionamento com ele. Isso faz a gente até pensar no nosso relacionamento até com os nossos próprios líderes. Né? A gente faz repensar tudo com os pastores, líderes diretos e até liderados, né? Porque a gente acaba na tipo entendendo assim, se eu tenho o pastor Hugo é nosso pastor, mas a autoridade que ele carrega é estabelecida por Deus. E se eu não respeitar a autoridade dele, eu não vou estar respeitando a autoridade de Deus e não ele. Isso faz a gente mudar completamente a forma como a gente olha para a liderança. É isso. Isso tem um aspecto que eu gosto muito de pensar, principalmente aqui. Porque aqui nós temos o pastor Hugo, que ele não é apenas o pastor sênior da igreja. Ele é um regional da nossa igreja. Então, ele carrega um nível de autoridade maior. Então, as suas ovelhas, os seus liderados, precisam entregar isso a ele. Porque a autoridade nos requer coisas. Dá à autoridade o que é devido. Se honra, honra. Se amor, amor. Se respeito, respeito. Aprenda a devolver. Então, aqui mais do que nunca, e fica um conselho para todos vocês que são da igreja, reconheça a autoridade do líder de vocês. E o promova. E entregue a ele o que é devido a ele. Entende isso? Sim. Sabe? Não entra nesse aspecto. Sim. Às vezes eu noto um ou outro dizendo, Ei, Hugo, não. Pastor Hugo. É isso mesmo. O cara é um regional da nossa igreja. O cara é respeitado no Brasil todo e você está chamando ele como se fosse um amigo seu de esquina. Não. Ele é seu pastor, querido. Meu pastor. Pastor Hugo. Pastora Bianca. Ei, Bi, eu já ouvi coisas assim aqui. Para com isso. Por mais íntimo que eles permitam que a gente seja. Eles são pastores. Entregue a eles o que cabe a eles. Isso aí. Meu Deus. Entende? E eu acredito que essa ideia eu ainda não tinha assimilado isso, e talvez muita gente ainda não entenda. Que ele, além de pastor local, tem a autoridade do regional. Também não. Agora que o senhor falou assim, eu falei, meu Deus, e muita gente não se tocou ainda para isso, para esse fato, né? A esfera é muito maior. Muito maior. E o nível de respeito precisa ser maior. Né? E deixar claro que a gente está falando da autoridade. Eu quero lembrar você que nós precisamos olhar não com os nossos olhos, mas como Deus enxerga isso tudo. Meu Deus, é isso. Porque para os nossos olhos é como se fosse hoje e amanhã. É algo simples do dia a dia. Só que Deus nunca vê hoje e amanhã. Quando Deus vai consertar Miriam e Arão, porque eles se colocaram no mesmo lugar da autoridade, Deus vai dizer sim, com o meu servo, Moisés. É diferente. Olha o olhar de Deus. Com vocês é de um jeito, mas com o meu servo Moisés é diferente. Então o olhar de Deus sobre liderança é diferente. Eu me revelo a Ele. Eu me mostro a Ele. Nós precisamos ter o olho de Deus a respeito da autoridade. Como Deus vê? Meu Deus, isso muda completamente a forma que a gente enxerga. Eu acho que todos os problemas de liderança que tiver, se entende isso, se não acaba tudo, acaba pelo menos grande parte. Né? Porque não é possível. Ontem eu peguei 2 alunos depois do final, eles vieram pra cá. Pastora,
tô apanhando nessa aula. Então, apanho mesmo, abre o seu coração e seu entendimento, se alinha e volta pro prumo. E muda, né? Em nome de Jesus. Porque, meu Deus, como é... E olha que a gente falou da história de Davi, a gente já falou da história de José, e olha o tanto que... Né? A gente falou de dois exemplos. E isso já deu um alicerce pra gente entender que isso não se trata da pessoa, mas da autoridade de Deus sobre a pessoa. Isso. Né? E como que isso muda todo o ambiente da liderança, como isso muda todo o ambiente da igreja, né? Gente, fica muito fluido. Se a gente entender isso, vai ficar muito fluido. E sabe o que é que vai acabar no nosso meio? Rebeldia. Porque a partir do momento que a gente tem uma igreja que reconhece a autoridade e se submete, não haverá rebeldes. Não haverá divisão. A gente vai andar numa unidade absurda quando isso acontecer. Meu Deus. Aí, aqui a gente ainda tem o problema, porque a gente de Cuiabá, muitas das vezes que a gente tem um momento que chama o Café com Novos Membros, e se você for lá ver, de transferência que tem de outras igrejas para cá, é um monte. É um monte. E aí talvez se a pessoa, ainda lá na outra congregação que ela estava, não sei, eu estou falando de uma igreja, né, logicamente, não de seitas ou outro tipo de lugar que estava manipulando. Se ela entendesse isso, que é autoridade, talvez ela não teria nem saído de onde ela estava. Talvez não. Mas eu costumo pensar, sabe, talvez ela tenha saído porque ela foi abusada, talvez ela tenha saído porque ela foi ferida, tá entendendo? Às vezes por ela ter gerado essas situações, às vezes não, a gente escuta tanta coisa, mas permita um recomeço aqui. Eu acho que a pessoa, depois que tem um entendimento, sabe o que tem acontecido muito com a minha aula? Eu termino as matérias e às vezes chega no meu WhatsApp ou no meu Insta, né? Pessoas falando, pastor, eu procurei meu pastor antigo, eu pedi perdão, foi tão libertador para mim, foi tão importante. Pastor, eu pedi perdão ao meu pai, pedi perdão à minha mãe. Na verdade, eu estava errado, eu era um insubmisso, eu era um rebelde. E isso tem acontecido, sabe? Então, os processos de cada um, quando pega e vive a matéria, isso vai trazendo liberdade para as pessoas. Vai trazendo a luz para todos aqueles problemas, toda aquela sujeira. Em nome de Jesus. Pastor, então para finalizar, um recado para quem estiver assistindo sobre esse assunto que nós falamos, para que essa pessoa abra os olhos, consiga descortinar aquilo que é a verdade verdadeira mesmo, que a palavra de Deus fala. O que você deixa para nós como recado? Eu não sei se você consegue abrir 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 4 em diante. Eu vou ser bem sucinto, mas eu queria te dar um lugar, porque às vezes a gente falou muito sobre submissão aqui. 1 Coríntios 13. Versículo 4. Você me empresta? Por favor. Eu queria deixar para vocês um aspecto sobre autoridade e como uma autoridade precisa se comportar. O texto diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúme, nem é presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme.
E eu queria mudar um pouco a estrutura e dizer assim, mudar uma palavra. A autoridade é paciente e bondosa. A autoridade não é ciumenta. A autoridade não age em presunção. Não é orgulhosa, nem grosseira. Não exige as coisas que as coisas sejam à sua maneira. A autoridade não é irritável, nem não é rancorosa. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. A autoridade nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Meu Deus. Sabe, o maior aspecto de liderança, o norte da liderança está aqui. Nós começamos a nossa conversa aqui falando de amor. E eu queria terminar lembrando a você que o maior aspecto da autoridade é amar. Verdade. O amor, ele extrai o melhor das pessoas. Uau. Se você conseguir amar, você vai conseguir ser um bom líder. Se você conseguir amar, você vai exercer uma submissão genuína. Porque você não está servindo pela imposição, mas pelo amor que você sente. O amor é a fonte da submissão e a base para a autoridade. Então, a minha palavra para vocês que possam estar nos ouvindo nesse podcast é: se rendam ao processo de amar pessoas. É amar. Amar é a mola que faz isso tudo funcionar. É o amor. Ele é a força que gera tanto a submissão como a autoridade. Deus possa abençoar vocês. Amém. Essa é a palavra. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, pelo coração. Muito obrigado pelo seu conhecimento. Muito obrigado pelo que você derramou aqui. Acho que primeiras pessoas impactadas somos nós. E todos os dias, quando nós sentamos aqui, mesmo que não seja a mesa que traga mais pessoalidade, mas a gente é muito ministrado. Muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado por estar aqui nessa geografia, nesse tempo. Somos gratos a Deus por isso. Amém. É isso aí, Glória né, a Deus. pastor? Meu Deus, uma aula. Temos uma aula e eu agradeço demais, pastor. Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu admiro muito as aulas que o senhor deu aqui, pelo que eu conheci do senhor, e é uma aula que mudou nossa vida. Né? Então, e essa conversa aqui eu tenho certeza que não vai transformar só a nossa vida, mas quem está ouvindo também. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E a gente se vê lá. Se inscreve no canal, fala aí. Se inscreve no canal, essa parte é minha. Se inscreve no canal, compartilha, manda no grupo do WhatsApp. Em vez de ficar mandando bom dia do Orkut, manda esse vídeo pro pessoal assistir. Inscreve no canal, curte o vídeo e até o próximo vídeo.